Boa noite, irmãs e irmãos. A pregação de hoje é direcionada ao público mais jovem, mas a palavra de Deus sempre acontece quando estamos unidos com ela. O tema do mês é: estamos vivendo o Apocalipse? Já foi abordado de 3 formas diferentes, mas hoje tentaremos interpretar de uma outra forma. O livro do Apocalipse de João sempre chamou a atenção dos adolescentes, pois apresenta figuras fantásticas, próprias de um filme ou série, que apresentam uma realidade paralela. Mas, sinto decepcionar, mas o livro do Apocalipse não tem intenção de mostrar um mundo fantástico, de uma realidade paralela. Ele é produto de sofrimento muito grande, onde a única saída possível seria a intervenção divina. Ele tem como propósito gerar esperança. A apocalíptica é esse estilo que se utiliza dessas figuras. Antes do Apocalipse de João, existem outros textos com esse mesmo estilo dentro da cultura judaica. E todos foram escritos em épocas de desesperança e sensação de impotência, onde não se podia fazer nada para mudar a situação. Mas vamos ver um texto do livro do Apocalipse de João para podermos entender melhor. Esse texto parece bastante emblemático e seduz a curiosidade de muitos. O texto que leremos fala sobre o número da besta, ou o número do monstro, essa figura que parece ter saído de um filme de terror. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava a terra e todos os que moravam nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Esse segundo monstro fez coisas espantosas. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas, e enganou todos os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro, que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não o adorassem. Ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. A figura é ilustrada de uma forma muito rica em detalhes, pois é isso que se espera de um texto como esse. Mas o próprio texto nos diz que o monstro está relacionado com um ser humano. Em uma interpretação histórica possível desse nome, podemos entender esse nome, desse número, fruto desse número 666, como sendo Nero César.
E é com Nero que a perseguição cristã pelo Império Romano tem início, pois Nero acusa os cristãos de terem posto fogo em Roma. É muito importante lembrar que os cristãos nessa época eram considerados como um grupo de pessoas da escória da sociedade, que participavam de uma seita religiosa cheia de mistérios, onde era celebrado a morte de um criminoso judeu. Portanto, era aceitável que esse povo pudesse realmente ter posto fogo em Roma. Outro ponto é que os cristãos eram um pequeno grupo de pessoas marginalizadas e não exerciam poder algum. Outro fato relacionado ao texto é que a marca da besta tem que ser usada para comprar ou vender. Pode estar relacionado à obrigação aos cultos imperiais, onde era exigido um documento que comprovava a sua adesão para qualquer atividade econômica, como se fosse um CPF. Mas o importante é salientar que os cristãos dessa época estavam em uma situação bastante complicada. Estavam em constante risco de vida. Muitos morreram e não podiam fazer absolutamente nada para mudar essa situação, pois o Império Romano tinha total poder e carisma, pois traziam em seus domínios avanços tecnológicos e progresso, mas aqueles que eram marginalizados sofriam muito com o Império Romano, pois eram tratados como se não fossem humanos. Toda essa injustiça e desumanidade só podia ser interrompida pela ação direta de Deus. Esse Deus que escolhe o lado dos fracos, oprimidos e desumanizados. Se formos ver a ação dos monstros do Apocalipse, poderemos linkar a diversos governos e impérios ao longo de nossa história, até chegarmos aos dias atuais. Todos esses foram e são excludentes, provocam a discriminação humana, separando-os em graus de importância como branco vale mais que preto, o rico vale mais que o pobre, chegando a tal ponto que é muito triste de se dizer, mas que acontece e aconteceu do cristão ser considerado com mais valor que a qualquer outro de outra religião ou descrente. Mas Deus intervém na história de forma fantástica no livro de Apocalipse. E o fim disso tudo é um novo céu e uma nova terra. Lugar onde não há mais sofrimento, que seria o lugar do reino de Deus. Apocalipse tinha e tem a intenção de mostrar que a esperança está no reino de Deus, no governo total de Deus dentro da realidade humana. Uma utopia. É importante entender que utopia não é algo impossível, como nós costumamos a entender, mas sim algo que até o momento não é real, pois parte de sonhos e ideais. Entender o reino de Deus como utopia é algo primordial para termos essa esperança em meio às situações globais terríveis que nos afetam. Pois ela não gera passividade, mas sim traz força para lutar por esse reino. No reino de Deus não há lugar para o desumano, só há lugar para o amor. Não há lugar para a injustiça, pois todos são humanos.
Não há lugar para a miséria, pois não há ricos, pois Deus é dono de toda a riqueza e ela é compartilhada em um grande banquete. Quando falamos em reino de Deus utópico, nos distanciamos da ideia de teocracia, que seria o governo através de representantes humanos, e que na atualidade temos nos deparado com esse tipo de pensamento no nosso país e no mundo inteiro. O reino de Deus utópico é aquele que Jesus cita como sendo um grão de mostarda pequenino que gera uma grande árvore. É aquele que sempre pedimos na oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. E quando assim pedimos, estamos nos comprometendo com esse reino que tem pão para todos e onde reina o perdão. Estamos indo contra as injustiças desse mundo, estamos nos empenhando em lutar contra a fome, a miséria causada pela desigualdade que criamos. Estamos vendo a possibilidade da vontade de Deus ser plena dentro da realidade humana. Meus amigos e minhas amigas, o reino de Deus é o único caminho que não leva à morte. É por isso que ele está presente dentro da pregação e vida de Jesus. É Jesus que nos impulsiona a lutar, pois ele deu a sua própria vida para que esse reino se iniciasse. Jesus é o próprio reino. Ele nos transforma para que esse reino venha através de seu Espírito, que é fonte de consolo e força de vida, que gera amor, força transformadora. Vamos nos apoiar nessa esperança que nos leva além da simples espera, mas nos impulsiona a caminhar em direção a um novo céu e uma nova terra. Que Deus nos abençoe nessa jornada.